Olá pessoal, meu nome é Leandro Silva, sou 7 vezes campeão brasileiro de motocross, estou aqui com o Leandro Matos, diretor de desenvolvimento e marketing da Alta. Hoje a gente tem um papo muito legal para a gente falar com pessoas que realmente aceleram, que testam os equipamentos e vão contribuir bastante para a gente. Estou aqui com o Theo Mana, do Moto Velocidade, Moto Mil, seja muito bem-vindo, Theo. Muito obrigado. Estou aqui também com Enzo Lopes, gaúcho que acelera forte aí, piloto sinistro, o maior nome do motocross no Brasil, posso dizer com propriedade. Seja muito bem-vindo, Enzo. Obrigado. E agora a gente vai começar uma série de podcasts muito legal, que a gente vai estar falando sobre segurança, sobre equipamentos de segurança, que vai contribuir bastante para o pessoal entender mais sobre os equipamentos. Tudo. Então, vamos começar, cara, falando um pouquinho de vocês, né, para o pessoal que não conhece. Quem é o Theo Mana? Bom, eu sou piloto de moto velocidade, comecei desde 2016, 2017. Antes eu corria de kart, mas eu migrei para moto e desde lá só andei de moto. E hoje eu já estou no meu terceiro ano de GP1000, que é a categoria principal do Moto 1000 GP, que é o Campeonato Brasileiro. Estou com a Alpine Stars, com a BMW, com a Ipiranga Lubrificantes esse ano, então a gente está com uma estrutura muito boa. E basicamente é isso. São aí já 10 que vem muitos mais, né? Claro. E fala um pouco pra galera de casa. Agora a gente está se conhecendo também, o Theo, conhecendo ele recentemente. Como é que foi essa transição do kart? Andou um pouco do off-road também, moto velocidade. Como é que foi isso aí, Theo? Eu sempre quis moto, né? Mas eu comecei no kart por questão de... Foi a primeira oportunidade que eu vi de começar no esporte a motor. Mas eu sempre adorei moto, acompanhava as corridas de MotoGP e tudo, então eu sempre fui apaixonado. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma seletiva numa categoria de base da época. E aí, desde que eu migrei, eu preferi muito mais do que kart, porque acho que moto dá muito mais adrenalina, é muito mais... Pra mim era muito mais questão de paixão mesmo. E desde ali eu fui subindo das categorias, fui da 160, 300... Mas você tem, por exemplo, na família, alguém que já andava de moto? Como é que Não, foi isso? não. Meu padrasto já andou alguns anos, e ele me acompanha em todas as corridas hoje, mas não era nada que... Não chegou a ser nível profissional, assim, sabe? Eu não fazia isso por... Mas foi dele que veio a Sim, ideia? sim. E aí eu fui subindo as categorias, 160, 300 cilindradas, 600 e 1000, né? Até chegar na 1000 hoje. E a diferença, isso é uma curiosidade minha, a diferença das 600 para 1000 assim é gritante? É muito gritante. É tipo É uma bizarro. 250 para uma 450 pra galera do off-road, hein? Eu acho que sim, porque a gente costuma falar que a 1000 é um outro esporte, né? E é bizarro, é mais de 1 cavalo por quilo, então você tá falando de uma moto que, sei lá, acelera de 0 a 100 em 2.2 segundos, alguma coisa assim. Então é algo que é muito mais forte, a frenagem é muito mais forte, a aceleração, então o preparo que você tem que ter para andar numa 1000 do que numa 600 é muito maior. Que legal, cara. E como é que tá indo esse ano aí? Tá indo muito bem, esse ano o campeonato tá bem mais forte, né? Tem pilotos muito rápidos, como o Eric, tem uma experiência no Mundial absurda. Tem um chileno também, que também tem experiência no Mundial, ele é muito forte. E tem pilotos que subiram das outras categorias, então acho que dá pra falar que esse ano o nível do Campeonato Brasileiro, acho que tá quase melhor do que nunca, sabe? Que realmente tá pilotos muito rápidos, mas a gente tá indo bem, a gente tá em terceiro no campeonato, né? Foram 2 corridas já. A gente pegou, são 2 corridas por etapa, né? Então, em Interlagos a gente fez terceiro e segundo, e aí em Goiânia agora que teve a última, eu fiz terceiro e terceiro de novo. Então, a gente tá buscando por resultados melhores, mas tá chegando num ponto que é tudo no detalhe, né? Então, mas estamos indo bem, tá sendo bem legal. Qual que é a diferença de tempo, por exemplo, de um terceiro lugar para um primeiro lugar? É 1/10, tá sendo. Loucura. Nas etapas, Pauleira. É. E isso é o normal. E não é 1/10 na volta, né? 1/10 lá na bandeirada. Colada, assim? Colada. Hoje a gente tem, por exemplo, Goiânia, foram os 4 primeiros que estavam ali disputando. Foi até a o pista final. do MotoGP, foi a pista do MotoGP. E aí Interlagos, então geralmente fica um bolo ali de 3, 4, por enquanto tá sendo esse ano, né? E aí tem o outro bolo ali que disputa pelo quinto. Que vocês acabam escapando um pouco, né? Sim. Por curiosidade minha, qual que é a diferença de tempo de volta de vocês para o MotoGP? O MotoGP, em Goiânia, no MotoGP, eles viraram 1:17. A gente virou... É que a pista tá um pouco diferente. Eles tiraram uma parte de dentro de uma curva que ficou um pouco mais lento. Mas a gente virou 1:22.
Então, 5 segundos de diferença. Vai. E com a pista um pouco mais lenta pra eles. É. Isso? É um pouco mais lento pra gente. Ah, pra vocês. É. Tá. É outro nível, né? Outro nível. Não, as motos de MotoGP é outra coisa. Uma nave, né? É. E você, Leandro? Vamos fingir que ele não tá aqui. Quando você conheceu o Theo? Eu conheci o Theo agora com a Alta, com a Alpine Stars, né? Eu também cresci no off-road como você. E minha bagagem de on-road tem crescido muito nos últimos anos, mas gosto muito do esporte, gosto muito da moto, né? Então, acompanho, mas tô mais inserido agora nesse mercado de on-road aí, acompanhando o Theo, 20 anos, tem surpreendido aí, é o nome dessa revelação. Pô. Entendi. Ele fala, né, não, naquela época, não sei o que ele tá querendo dizer ali. Porque, vamos falar a nossa idade aqui, né? Deixa quieto, deixa pro lado de lá da Por mesa. sinal, devo complementar, o cara tem o nome mais bonito da face da Terra, né? Parabéns pro Paulo, né? É isso aí. Muito bem, aqui a gente tem também Enzo Lopes, cara. Eu posso dizer que sou fã desse cara, peguei ele no colo quando era criança. Você entregando. Enzo Lopes, e aí, meu guri? Fala um pouco de você, cara. Cara, eu queria primeiro falar que é muito legal escutar a história do Theo, né? Que eu também não conhecia e eu sou aficionado por esporte, assim, como todo mundo, né? Então, conhecer um pouco, saber das voltas, de um décimo, né? Chegar todo mundo junto e a dinâmica de coisa ser diferente, né? Porque ali é pau e pau, né? O tempo inteiro. E imagina, ali no Arena eu já tava um pouco preocupado que eu fiquei 0.1 atrás do Dinho no treino, né? Enfim, é legal escutar também, mas Bom, meu nome é Enzo Lopes, eu praticamente nasci em cima de uma moto, né? E meu pai não me deu escolha, né? É a moto e vai. Com 2 anos eu comecei a andar de bicicleta, depois só foi. Gostava de jogar bola, mas também sonho não foi pra frente, é só certo. moto, Enzo, vai que é tua, filho. Mas, enfim, aí com 16 anos eu mudei para os Estados Unidos, fiquei por lá, acho que uns 8 anos. Não sei, não gosto muito de falar dos estados, mas, enfim, melhores estados de um brasileiro até hoje fora do país. Nossa, tem que falar com orgulho, cara. Ah, E antes até disso, né? Você foi pra Mundial de 60, Mundial de vice-campeão 80. mundial de 65, correto. 11 vezes campeão brasileiro, né, nas categorias de base. Enfim, hoje estamos aí de volta Largava no Brasil. tudo na ponta. Eu largava sempre na frente. Sempre na frente. Tinha que voltar a isso, né? E agora eu tô aí correndo pela Honda oficial aqui no Brasil, né, com o apoio da SW. Tem sido um ano especial também. O Enzo tá sendo modesto, mas o bichinho é sinistro. Ele conseguiu no Supercross americano, que é o ápice, competição em 2 rodas, né, de off-road, virar mais rápido do que o fenômeno Jet Lawrence, né, 2 vezes, então eu acompanho bastante. Não, foram 3 vezes. 3 vezes? Me corrija, cara. E faz diferença. Várias vezes em segundo, né, e nós botamos quase um segundo no terceiro, mas enfim, dando entrevista, época boa. Eu fui 3 vezes top 5, né, do AMA no geral também, eu fiquei em quarto, 1 e 2 vezes entre os 5, mas nunca consegui alcançar o tão sonhado pódio, né. Na verdade, nunca alcancei uma vez porque a moto deu problema também, né. Aquela em Daytona doeu o coração, né. Dói. Mas deu problema, Deus sabe de tudo, né. Sempre. Então... E também no Motocross das Ações, né, conseguiu o melhor resultado com o Enzo aí, em 12º ano passado, mesmo não tendo o melhor final de semana, ainda melhoraram bastante. Eu ainda passei a chegada, tava bem chateado, tava bravo, na verdade, mas esse ano a gente busca um top 10. Dá pra ir melhor. Então, temos aqui 2 especialistas, né? Nós estamos só de ouvinte aqui, então muito legal poder ver até esse crossover dos dois, né? Legal que o Theo também anda no off-road, né? Então conta um pouco pra galera qual que é a tua experiência no off-road. O próximo crossover é cada um pegar a moto um do outro e daí fazer Mas sabe que já aconteceu isso, né? Meu sonho é fazer um negócio desse aí, ó. Eu vou lá pra pista com ele me ensina, eu ando, depois a gente vai lá na pista de motocross e daí faz um dia. O Lê, que é um baita vídeo, ó, já tá aí um projeto. O Lê, que é mais velho que nem eu, já aconteceu isso com o Hector e o Faustino. Eles já fizeram, e tinha mais um, quem que era o outro, da Honda na época. Você lembra quem que era, Theo, na época do Faustino? Tinha o... Era o cachorrão, não era? Não, o cachorrão é da minha época. Mas tu anda de motocross ou já andou? Não, eu ando às vezes. É que eu nunca andei de alta velocidade, né? Mas tem que comparar os tempos, daí quem fica mais perto. Aí, tá legal, né? Que pra treinar é bom. Eu gosto muito de flash track. Eu já fui lá pros Estados Unidos fazer umas corridas lá. Mas eu ando às vezes de motocross lá no Calango. Mas assim, nada... Foi lá que eles andaram. E eu zoei o Hector, falei, você é filha da mãe, porque eles encharcaram a pista. Nossa. O que você acha que aconteceu, velho? Galera, não conseguiu andar, né? Só o Hector andou. E no moto velocidade, cara, eu acho que ele tomou 2 ou 3 segundos só, andou bem pra caramba. Ô, louco. Vamos ligar pra ele. Desculpa essa aí. Mas é que geralmente essa galera que vai do off-road pro on-road eles têm mais facilidade. Tá aí uma boa pergunta.
Eu vejo lá fora, né, o próprio Diogo, o Mark Marques, eles andam muito no motocross. O Mark Marques anda demais, manda amortecido, tudo, ele só tem um cotovelo um pouco mais pra baixo, assim, né? É o vício, né? Aí também mas é o vício da pilotagem do cara do on-road. Mas assim, ele é sinistro. Você usa isso de preparação ou só for fun mesmo? Não, eu uso bastante de preparação. Eu O acho que, que que, dá, até, o que, que dá pra absorver do off-road pra trazer boa pra pergunta. dentro da pista do on-road? eu acho que a primeira coisa é sensibilidade de acelerador e de feeling da moto mesmo. Andar de lado, assim, né? Porque o off-road você anda muito, tem muita pouca aderência, né? Uhum. Então, e no on-road, cada vez mais a gente, por exemplo, nas 1000, a gente usa bastante a traseira para virar a moto. E aí quando você tem esse feeling de tomar cuidado com o acelerador e tudo, e toda a questão da eletrônica também na 1000, que é importante, isso ajuda bastante. Então, por isso que os caras lá fora andam de flash track, eles andam de É o mais motocross. próximo, você diria, é o flat track? Porque assim, flash track não tem pulo, né? Sim, E o pulo a gente não usa muita técnica do pulo para moto velocidade. acho que não. Eu acho que não. Mas eu também. Eu gosto de andar de motocross, mas assim, por exemplo, quando eu for no Calango, eu ando na pista de baixo. Na pista de cima, pra mim, já é, pô. Acho que tem a parada do Riz também, né? E eu tenho medo de altura, pô. O meu negócio é mais perto do chão ali, entendeu? Entendi. Bem rápido, mas próximo. Demais próximo do do chão. chão. Perto demais do chão. Mas Nossa. você diria que o receio, não tô dizendo seu, né, que você é um profissional, mas do cara que anda de 1000 é o que? Aquela escorregada que a 1000 dá, que é normal no off-road? A moto saindo de lado, sai de curva e vai embora. Porque como as eletrônicas estão evoluindo muito hoje, na 1000, você tem uma questão que você tem que chegar num ponto que até quando eu uso o controle de tração, que é ganha tempo. Porque se eu usar muito controle, vai amarrar a moto. Só que se eu usar pouco, ele distraciona muito. Então eu preciso encontrar um ponto ali que a moto vire com a traseira, só que não fique distracionando muito, porque senão eu não vou pra frente, entendeu? Então acho que esse feeling de você ter da traseira, o off-road traz muito pra gente. Assim. Agora tá entrando no off-road também um pouco mais controle de tração. Enzo, como é que é pra você, cara? Você usa controle de tração na tua moto? Que hoje vem nelas, né? Sim, correto. Na largada, principalmente, a gente usa, né? Mas não andando. Não, andando não. E o limitador de RPM, né? Na largada também, que chega, sei lá, por exemplo, 10 mil, a moto começa a fazer uns barulhos, daí é ali que tá os 10 mil, né? Pra sempre ter um... A moto sempre tá do mesmo jeito, né? Então, tipo assim, daí tá a culpa... Não tem como culpar a moto de nada, né? Porque se tá em 10 mil RPM, sempre vai estar lá quando der aquele barulho. Então, daí a pressão não, né? Tá sempre sobre o piloto, daí, né? Com o feeling da embreagem, de soltar. Mas a gente usa, assim, principalmente na largada. Mas é bem diferente, que eles usam, tipo, é muito mais informação, né? Tecnologia. Porque pra nós, depois que larga, é só o piloto vai e tem que moer, né? Você sabe que no motocross tem a opção de mapa no guidão. O Lê vai lembrar, nas 2 tempos a gente trocava o mapa. Então, você usava um mapa mais bravo para largar e saltava e trocava o botão ali para um mapa Sim, mais... eu tenho na minha moto também, muita gente tem, sim. Você tem alerta de temperatura também na tua? Não. Eu achei curioso que eu tava ouvindo o Jet Lawrence falar que começou a acender a luz de temperatura da moto dele quando ele tava buscando, assim, atacando. E ele trocou o mapa? Não, ele falou, agora vai até quebrar. Nossa, falou, vai até quebrar. Ganhou a corrida. Mas a moto, de tanto que ele tava forçando o equipamento, né? Então, no MotoGP tem esse tipo de controle também? Você fica monitorando temperatura, essas coisas? Ou só a mão embaixo? Não, tem bastante. A gente tem lá no painel ali, a gente tem várias informações ali, né? Então a gente tem a temperatura, que a gente sempre tá de olho, porque perde muito na maior velocidade. Se a moto passa de, sei lá, 110 graus, você consegue sentir que tá perdendo potência. E ali também tem tudo, você pode mudar a quantidade de controle que você quer, é tudo no botão, né? Aí você muda anti-wheeling, freio motor. E você durante a prova está mudando? Eu não mudo muito, assim. Sim. Porque... Mas você tem a opção. Sim. Se você quiser na hora ali fazer o ajuste, você já faz. Sim. E o interessante é que imagino que seja mais tranquilo nas retas, né? Embora você tá 300 por hora, mas você ainda consegue, né? Ter isso aí. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção? É como vocês lidam com o pneu. Né? Então até tem um vídeo do Verstappen acompanhando o MotoGP e ele falando, o Diogo é muito bom, mas ele força demais os pneus. Como é que é esse controle para você no moto velocidade? É essencial, assim, o pneu pra gente, por exemplo, na 1000, quando você vai fazer uma volta rápida num qualify, você tem 2 voltas para fazer.
Que Passou é de as 2 duas, voltas, pneu bom. passou de duas, o pneu já perde, já, tipo, meio segundo. Que loucura. Então a gente precisa ter um controle muito grande com o pneu, e principalmente aqui no Brasil, que o regulamento tem pouco pneu, são 3 pares de pneu por etapa, 3,5. Então você não pode colocar pneu novo toda a saída. Então nos treinos a gente anda de pneu usado, que é completamente diferente, você muda a eletrônica, muda tudo. Estamos falando de quantos segundos dá diferença? Quanto tempo dá diferença? Melhor. 1 segundo. 1 segundo pelo menos. Cara. 1 segundo. E aí, nas corridas, a gente anda tudo de pneu zero. Só que aí, nas 3 primeiras voltas é muito rápido e depois vai descendo, né? Só que você tem que tomar cuidado, porque quanto mais você acelera no começo, pior vai ficar seu pneu no final. Então, Entendi, aí que tá a estratégia. É. E no off-road, como é que é pra você, Enzo? Você controla o teu pneu? Meu não, tem. Cara, eu acho muito louco, mas daí que nem vocês testam a moto antes ou vocês nem podem treinar com a moto, tipo, pré-temporada? não, a gente pode. A gente pode testar a moto. Ah, tá. Porque eu ia dizer que nem o nosso setup de mapas, por exemplo, a gente testa antes, né? Daí a gente tem o base setup lá, que é o número 1, e o número 2 a gente já sabe mais ou menos o que a moto vai ter, né? Sim. Pelo menos o motocross é assim, né? Mas de pneu não tem essa, não. Chega lá no gate, no metal, já tem que moer o pneu pra Já esquentar. dá uma limpada, né? Já dá uma limpada, já dá uma aquecida na embreagem e vai, É que cara. a durabilidade é diferente, né? Sim, eu acho isso muito louco, muito legal. Do MotoGP assim e também, não só MotoGP, né? Todo moto velocidade em si, a Fórmula 1, né? Como é que eles têm que cuidar dos pneus? Eu acho isso. Como é que faz pra cuidar do pneu, cara? Porque pra nós a gente só larga e vai, né? Não pensa nisso. Boa pergunta, como é que você faz pra cuidar dos pneus? Tem várias estratégias. Você pode aumentar o controle de tração para a moto distracionar menos, ou a própria tocada do piloto, né? Então, o piloto que é muito agressivo, geralmente vai sofrer mais, porque é aquele cara que dá a mão no acelerador e aí a moto escorrega, vai ser rápido, vai, mas no final já era, seu pneu vai estar acabado. Então, o que a gente costuma muito fazer é ser progressivo com o acelerador. Quanto mais progressivo mais fluido você consegue ser nas curvas e mais progressivo você é no acelerador, mais seu pneu vai ficar melhor pro final. Acho que seria algo como a embreagem, né? No off-road. Acho que sim. Tem aqueles caras que mamam na embreagem pode ser. pra caramba e muitas vezes tem problema com a embreagem. A moto superaquece. Agora que nem o Harrington, não viu o vídeo ali que o Leandro botando gelo em cima, um monte de Do coisa. motor, Tem cara que é assim, porque ele anda em quarta marcha e só mamando na embreagem, nas curvas. E muitas vezes uma característica da moto, né? Por exemplo, aquela vez em Daytona que você perdeu o pódio, foi a embreagem também, não foi? Foi. E você vinha fazendo o que pra controlar isso durante a prova? É que eu já tive o problema antes, né, na classificatória, na HIT, e aí eu já sabia que no main event, se nada mudou, a mesma coisa ia acontecer, mais tempo ia ser pior, né? Então, tipo, eu tava tentando não tocar na embreagem, mas era um problema no cabo, que depois eu vinha descobrir, então... Ele estrangulava a embreagem? Exatamente. Caramba. Então perde um E pódio daí por toda causa a de um corrida é carro. mais longa, né? Muita areia Então, lá, é ali arenoso. é onde exige mais ainda. É o que ele falou, né? Como dizia Einstein, fazer a mesma coisa, esperar um resultado diferente é loucura. Então ele já É, salvou desde o Mas daí, começo, né? tipo, dificuldade foi do time, também culpando eu, só que o negócio era eles o problema, né? Ainda culparam você? Normal, né? Normal daquele tempo lá. Mas enfim, tipo, tinha uma sessão de, até hoje eu não me esqueço, de areia, que era pra esquerda, depois pra direita. Daí eles falavam isso, tu usa muito a embreagem. Cara, eu nem tocava na embreagem lá, sabe? Então, enfim, passou. É até uma coisa curiosa que hoje no Mundial tem mais telemetria, né? Você pega uma HRC Honda, por exemplo, tem muito mais informações, né? Suspensão e tal. Mas no MotoGP eu acho que a telemetria é da onde surgiu pro off-road, né? Sim. Você consegue ver a tua volta inteira, onde você acelerou, qual marcha, tudo? O que mais Você te dá de consegue ver informação? tudo. A telemetria, tudo. Dá o que você quiser. Você consegue ver ângulo de inclinação, você consegue ver força G da frenagem, quanto por cento você tá freando, tipo, Sério? nessa frenagem você freou 80% do freio. Caramba. Cara, é por isso que na MotoGP os caras gastam milhões só pra engenheiro. Porque o engenheiro, ele consegue fazer o que ele quiser ali na telemetria, entendeu? Que loucura, né? É. O off-road hoje tá evoluindo. Tanto que, como é que era lá nos Estados Unidos? Enzo? Você tinha engenheiro, por exemplo, de motor, tinha engenheiro de suspensão. Como é que funciona? Ou as equipes de fábrica, né? Como é que funciona? As equipes de fábrica normalmente tem, né? Que nem eu passei pela Suzuki, aí tinha, e que nem no final... Sei lá, não tem como ver a telemetria de tudo, né? Mas, enfim, os ajustes finos lá no final de semana, o pessoal fazia, de suspensão também. Sempre tinha alguém, depois do treino, que vem lá, pergunta. E no final do dia tinha que fazer a planilha também. Responder várias perguntas, botar notas lá sobre, sei lá, motor, coroa, sobre essas coisas.
Eles pegavam isso e aí acho que faziam os ajustes para a próxima etapa, né? Dados, né? Dados, mas esse negócio de telemetria de ver onde freou, essas coisas não É tinha, não. loucura, né? Eu acho muito louco, é muito legal. Mas que acho que no off é muito diferente, porque no off... É que a pista também muda o tempo então, inteiro. A pista muda muito, é difícil você ter uma referência, né? Não, Sim, que nem no treino lá, por exemplo, em Goiânia agora, eu virei 1,40 no treino. Só que aí na hora da corrida a gente foi correr, aí já tinha sido mais prejudicada a pista pelos outros meninos que andaram, né? Enfim, depois do nosso treino. E aí encharcaram a pista. Aí nas primeiras voltas a gente virou 1,50, tipo, é 10 segundos a diferença, entendeu? Sim, Aí gritante, né? não existe. Eu acho que o off-road ainda é mais o piloto do que a moto. Né? Talvez, sei lá, um 70-30, 60-40, não sei. É a minha visão, mas já nos esportes no asfalto, ainda fala muito equipamento, né? Sim. A gente vê, por exemplo, na Fórmula 1, se o cara não tá com o melhor carro, não vai. No MotoGP, né, que eu acompanho um pouco mais, se você não tá de Ducati e Aprilia, não anda junto esse ano, tô certo? Não, tá certo, tá certo. No carro ainda mais, né? Isso Sim. na Fórmula 1 é ridículo, mas na moto velocidade ainda tem essa questão do piloto ser bom, mas já não é... Se o cara tem um equipamento melhor, já fica bem difícil já de acompanhar o cara. E você, aqui no Brasil, você sente, pô, esse cara tá com mais motor, é tão perceptível a diferença ou não chega a ter tanta diferença aqui? Então, aqui não muita porque o regulamento permite pouca coisa você mudar. Então, o motor é estoque. Então, as motos tendem a ser parecidas. Mas tem características diferentes, né? Tipo, Sim. a Honda tem mais velocidade final, geralmente. Mas a BMW tem bastante torque. Então, dá pra ver um pouco disso. Dependendo do circuito também Sim. dá diferença, né? Sim. E pra você, Enzo, como é que é no off-road? Dá muita diferença das motos? Pode preparação? Como é que funciona? Acho que na 450 não tem muito o que fazer. A moto já é muito forte, né? Mais questão de suspensão, mapas de largada e como a moto reage, como a gente quer, né? Que nem tem cara que nem o É que muda o estilo de pilotagem também, né? Eu gosto de uma moto. Eu cresci nos Estados Unidos, né? Mais, como é que fala? Snap, agressiva. E porque eu já entro na curva, eu faço a canaleta, sempre já meio acelerando, né? O Jeremy não, ele quer uma moto mais suave, mas ele entra na canaleta meio parado e quando ele dá a mão, ele vai dar com tudo, né? Enfim. O Jeremy é o companheiro de equipe do... o Jeremy sim. desculpa, Mas é eu uma acho que, companheira de equipe. acho que essa comparação de uma moto versus a moto de uma outra equipe no on-road, na moto velocidade, ele deve ser mais fácil de pegar, porque o traçado da pista é o mesmo para todo mundo, né? Tem a parte limpa do asfalto, você saiu daquela parte limpa do asfalto, você já não tem o mesmo rendimento. Sim. Então você consegue sentir mais. No motocross, o cara vai por dentro, o outro vai por fora, e aí cada um tá vindo muda numa toda a velocidade. volta, né? às vezes, Cada às um vezes tá vindo numa velocidade na saída da curva, tem então fica saltos mais que um difícil. faz, outro não faz. Agora, eu no motocross, imagina no é. arena, no supercross, que tem uma costela, é muito dinâmico daí. Aproveitando, como é que tá o teu momento atual aí nos campeonatos, Enzo? Tem sido bom, não dá pra reclamar. Começou super bem, né? Agora as últimas corridas, não vou dizer que não desandaram, né? Eu comecei ganhando 5, né, seguidas. Aí agora as últimas eu fiquei em segundo, o que também não é ruim, né? Tô sendo bem consistente. E o ano já passou mais da metade, né? A gente só tem mais 3 do Brasileiro e 2 do Arena. Mais líder dos dois campeonatos. Na verdade, o Arena eu tô empatado, né? Mas líder ainda. E é isso. Depois tem o Nações. E o Enzo, na verdade, ele tem uma pedreira, né? Que ele anda com gringos, o top 3 do mundo corre hoje no Brasileiro de Motocross, que é o Glenn Vanderhoff, que é adversário dele. E aqui no Arena Cross tem o Dale Wilson, que é um grande piloto, né? Já foi campeão americano. Os caras não facilitam a vida, né, cara? Não, nunca fica mais fácil, sempre mais difícil. Não estão deixando fácil ganhar os bônus. Né? Não tá fácil. Não tá fácil. Muito bem, o Enzo fala que as costelas estão muito altas, mais alto que no AMA Supercross, né? Então, como é que tá o nível hoje das pistas, do Brasileiro de Motocross, do Arena, Enzo? Olha, vamos começar pelo Arena. Acho que o nível que o Arena chegou é um nível incrível. Internacional já, né? Ainda mais dá pra ver pela pista de Jundiaí, que foi essa desse final de semana, agora foi a mais difícil e maior que a gente teve até hoje, né? Se pegar o Arena, sei lá, 10 anos atrás e comparar, cara, não tem nem comparação, né? Ou seja, desde que você veio correr, você acha que essa pista foi a mais difícil? Foi. Na verdade, as costelas foi da primeira etapa, né? Até hoje, mas essa, num geral, porque basicamente era um supercross, né? Sim, sim. Então, e aí com o Dean Wilson, enfim, o Aranda, que anda muito bem, o nível tá muito, muito alto. Eu gostaria que tivessem mais pilotos ainda, né, pra andar ali junto com nós. Mas enfim, e o brasileiro também, agora com o Glenn, com o Jeremy, são caras muito rápidos. E de ponta, você é o único que corre nos dois, né? O Jeremy não corre no Arena, o Glenn não corre no Arena. Gaúcho, é isso aí, né? Mas, enfim, o brasileiro também, o nível tá muito alto de pilotos. Eu diria que de pistas não tá
o nível de pista não acompanha o nível que tá de pilotos e investimento do campeonato, né? Uma e outra pista, tipo Canelinha foi legal, Ponta Grossa, até ok, mas as outras, tipo, sei lá, Goiânia, poderia ter sido melhor. Enfim, mas o nível de pilotos e investimento no Brasil tá bem legal. Bem legal mesmo. As pistas, então, se você tivesse que colocar o AMA Supercross como 10, o nível do Arena Cross de pista, você dá que nota? Eu daria um 8, porque é diferente, né? Supercross é Supercross, Arena é Arena. Tem que ser menor, mas o que os caras fazem com o espaço que eles têm é muito bacana, né? E no MotoGP, como é que é isso? Óbvio, né? A gente tem hoje Goiânia sendo homologado, mas dá muita diferença para os circuitos do MotoGP para o Brasil? Eu acho que dá, assim, ainda não tenho muita experiência lá com as pistas de fora, mas dá pra ter uma noção Por olhando Goiânia, assim. por Goiânia mesmo. Goiânia. Goiânia versus Cascavel, versus Santa Cruz. Falando assim, as pistas aqui são mais difíceis. Porque, porque lá, por exemplo, lá fora você tem que ter uma zebra de um jeito que ela tem que ser totalmente plana, como tá agora de Goiânia. Específicas pra moto. Aqui no Brasil, cara, a gente anda, por exemplo, curvelo. Você vai andar na pista de curvelo, é quase... Não vou, lógico que quase uma costela. Tô dramatizando, mas é bizarro, assim, a quantidade de buraco que tem. Sim. E é uma pista que eu gosto bastante, mas é uma pista que, assim, não tem área de escape, nunca ia ser homologada pela MotoGP. Não tem área de escape, Ou seja, buraco, com mais emoção, então. Com mais emoção. E o asfalto? Que eu lembro que o Alonso uma vez veio pra Interlagos e falou que parecia uma pista de motocross. Não, que os caras lá fora estão acostumados com um nível de padrão de asfalto muito alto. Aí chegam aqui, qualquer buraco que tem, por exemplo, em Goiânia eles reclamaram, né? Cara, a gente andou na pista de Goiânia e a gente tava sorrindo, porque pra gente é a melhor coisa que tem aqui, Entendi. Então, mas é isso, eu acho que a gente anda em pistas aqui que são bem difíceis, assim. E falando dessa parte de tecnologia, Leandro, o que surgiu hoje de melhor no mercado, tanto no moto velocidade quanto no off-road, de equipamento de segurança, enfim, os próprios capacetes? Tá evoluindo demais, né? E muito rápido. Acho que tem que acompanhar. É o que a gente está vendo aqui. As pistas, as motos, os equipamentos têm que vir junto, né? Hoje nós já estamos falando de uma complexidade de produto altíssima, né? Capacete, airbag, enfim. Acho que vamos ter outros podcasts para falar de outros tipos de produto e aprofundar um pouquinho mais aí para o pessoal, mas é muito investimento. São coisas que as marcas hoje têm que olhar lá na frente, às vezes, para desenvolver um produto desse, chega a passar de, às vezes, 10 anos de desenvolvimento. Sim, então, porque a velocidade só aumenta, né? Desculpa te cortar, Leandro. Só aumenta a velocidade, a exigência sobre o equipamento é maior, o capacete ele tem que ser leve, tem que ser confortável, né? Tem molde de cabeça, porque cada um tem um formato de cabeça e, o mais importante, tem que proteger, né? Sim, as organizações aí, né, das competições, elas estão cada vez mais preocupadas com a segurança, né? Então, isso é muito bom. Acho que quem mais se beneficia disso daqui tudo também é o consumidor final, né? Com Porque certeza. a marca vai sempre olhando ali para vocês, né, para os pilotos, para ganhar corrida, para proteção num nível extremo, mas é claro que a linha como um todo, os produtos ganham esse DNA, né? Então você consegue ir trazendo cada vez mais para o público um produto acessível com muita proteção. Acho que isso é importante, né? Acaba sendo um campo de teste a competição, né? Onde total. eles pegam os melhores atletas, como o Theo e o Enzo, e vai desenvolver, né? E aí eu pergunto para os meninos também, para o Theo, vamos começar por você, o que é um capacete bacana para você? O que ele precisa ter? Precisa apertar mais a bochecha? Tem que ser confortável? Tem que ventilar? Tem que ser leve? O que você busca? Eu acho que para mim um capacete de moto velocidade, eu acho que o primeiro é o campo de visão da viseira. Eu acho que isso é essencial, porque a gente sempre tem que estar olhando o mais para frente possível. E você ter um capacete que tem uma viseira grande, assim, com campo de visão grande, é muito importante. E eu acho que para mim outra coisa muito importante também, que eu particularmente gosto bastante e que esse capacete oferece muito, é estabilidade, né? Estabilidade. Então, até por conta dessas asas aí que ele tem, acho que, por exemplo, quando você vai frear, né? Você tá carenado, aí você vai frear. E você levanta o corpo, né? Cara, vem uma onda de vento absurda na sua cabeça. Então, você tem que ter um capacete estável. Porque se o capacete mexer um pouco, você perde um pouco ali da noção de onde você tá indo, né? Então,
Um capacete que é 100% estável, para mim, é muito importante. Um capacete que não tem esses recursos, o que ele faz na frenagem? Ele mexe para os lados, para cima, como é que é? Mexe, ele vibra um pouquinho. Dá para sentir Entendi. que ele vibra um pouquinho. E isso o olho acaba mudando a É, visão. Né? atrapalha um pouco. Então, um Uhum. capacete que é muito estável e tem um ângulo de visão grande assim, cara, pra mim é o essencial na moto Uma velocidade. coisa que eu vejo bastante, Lê, especialmente no off-road, o pessoal usando capacete muito solto. Hum. Quando não deixam amarrado, e só colocam, né? O quanto você tem que apertar numa alta velocidade para andar nessas velocidades? Então, muito. Tem que apertar bastante. Tem que estar colado, porque ele não pode mexer, Sim. né? A gente força até o que dá. Pra, assim, Uhum. pra... Lógico que Tá você segurando. não vai se estrangular, né? Mas Sim. assim, a gente fecha Justo. bastante, A gente Uhum. fecha bastante. Mas a própria forma do capacete, né, a forração do capacete, ele já encaixa muito bem. Uhum. Então, a gente até brinca, né? Esses capacetes, eles são difíceis de entrar. Né? Tem que dar aquela Você tem puxada, que dar né? aquela puxada, abrir mesmo, e a hora que ele entra, ele cai embaixo do queixo aqui, veda bastante. Uhum. Porque é justamente isso, assim, a força até de pescoço que você tem que fazer num capacete que não tem uma aerodinâmica boa, Uhum. é grande, né? Então, toda a frenagem lá por mais de 20 minutos de corrida Faz diferença. é uma força grande. E eu vejo que ele tem muita ventilação também, né? Eu sei do off-road, mas com macacão, etc., você andando em moto velocidade, você sente muito calor? Sente bastante. Bastante calor. E principalmente porque o macacão de alta velocidade é todo fechado, né? Por exemplo, quando eu ando de supermoto, de treino, Uhum. que é 450 também. E eu ando com os capacetes de cross, né? E a diferença que eu sinto a ventilação que você sente é muito maior em comparação com esses capacetes Mesmo fechados. com né? menos velocidade. Sim, sim. Então, você ter um capacete que é bem ventilado é importante. É que assim, por um gosto meu, eu prefiro deixar as ventilações um pouco mais fechadas, Tá? porque é uma coisa que eu prefiro, eu gosto mais silencioso, então, e eu não gosto que sentir muito vento, assim, eu prefiro ficar mais fechadão. Uhum. Mas Essa é uma boa pergunta, desculpa te cortar. O barulho na moto velocidade é muito alto? não é tanto, não. Não. Não é tanto. Uhum. Eu acho que no motocross, pelo menos assim, o que eu treino, né, eu acho que eu sinto o motocross barulho maior. No moto velocidade não muito. Mas você sabe que, para nós do off-road, né? Eu sinto muito se o capacete ele não tem um isolamento, isso que você falou, escuta muito barulho. Tem alguns pilotos que usam até o earplug aqui, né? Usam no ouvido. Eu uso Você o usa? plugzinho, Uhum. Porque eu gosto de ficar no silêncio, assim. O barulho deve ser alto pra caramba, então. Pra ele tá falando, né? O Mas barulho daí deve ser alto. eu vou emendar em outra pergunta. Isso não tira um pouco a tua percepção de onde o cara tá atrás de você? Tira. Mas tira um pouco. É que assim, é difícil escutar o cara Você atrás. não percebe o cara? Não, só quando ele tá muito perto e, por exemplo, pontos que... Por exemplo, você vem em alta velocidade e tem uma curva de baixa velocidade. Aí o cara vem mandando marcha pra cima, né? Sim. E aí quando você tá entrando na curva, você escuta o cara, tipo, bum, atrás de você. Reduzindo. Mas é poucas Interessante. vezes, assim. É poucas No vezes. motocross a gente já escuta bastante, né? Onde o cara tá. Mas é que é diferente também que nem eles terminam 4 caras na casa de 1 segundo, passam praticamente junto, né? Então tu tem que esperar que o cara tá ali a corrida inteira na tua bota. No motocross, não. No motocross é diferente. Eu uma vez acho que eu já tentei andar com earplugs e é estranho, é diferente, né? Tem gente que se acostuma, né? Mas eu gosto de saber, né? De ouvir e tal. Exato. Mas às vezes a gente mente um pouco, né? A gente acha que o cara tá colado e não tá, né? Uhum. Mas tem um pouco disso também. Eu sou um piloto que sempre gostou de perceber onde o cara tá atrás, porque no motocross, imagina que no moto velocidade seja a mesma coisa, não se olha para trás. Não. Então, se olhou no motocross, por exemplo, não é que você vai cair se olhar para trás, eu acho que no MotoGP você pode falar mais. Mas no motocross, você olhou para trás, está mandando informação pro piloto que tá atrás de você, porra, o cara tá preocupado comigo. Então, eu tento nunca, meu pai me ensinou isso, nunca olhe para trás, não olhe. Então a audição para mim faz muita diferença. Eu saber, pô, será que o Leandro tá aqui do lado direito? Será que o Leandro tá do lado esquerdo? Entende? Sim. Eu acho que aqui, até pela velocidade que você tá, Theo, me corrija aí, mas se você virar a cabeça pra trás, a força que você vai fazer pra virar lá pra frente de novo depois... Você perde a referência, você né? perde a referência. No ciclismo, no E eu acho mais que próximo que eu tenho... O off-road tem o lance de, né, você levar a pedrada, né, a moto lança muita razão. terra e tal. No moto velocidade, você já imagina que o cara tá colado, porque é um no vácuo, né? no vácuo, né? da- Excelente então, pergunta. Como é que é a viseira, Ale? Porque, assim, as motos tem pedra no asfalto, elas devem jogar isso também, Sim, né? Sim. E como é que funciona a proteção da viseira?
a viseira é extremamente resistente, né? Pensada, projetada já para isso. E uma curiosidade que às vezes o pessoal de off-road não sabe, mas eles também usam tiro-off aqui. Ah, é? É, durante a corrida, moto velocidade, né, também usa o tiro-off, que é aquela lente, né, a película que você vai destacando conforme Uhum. vai sujando. Mas chega a fechar a visão? Ah, é que geralmente o que atrapalha muito você vai pegando sujeira ao longo da corrida. Mas o que atrapalha muitas vezes é, por exemplo, teve uma vez que eu saí sem tiro-off num treino. Aí bem quando eu saí sem, pô, veio Lógico, Lady um Murphy. passarinho zoou minha viseira completamente bem na minha cara, assim. Aí, Sim. pô, Um ferrou. inseto, alguma É, coisa, né? Uhum. então, mas assim, motocross suja muito mais. Com Uhum. certeza, suja muito mais. É boa pergunta, Enzo. Como é que é a tua estratégia de prova, né? Porque você tem barro, você falou que molha a pista, as motos, né, tem um pneu com cravo, então joga muito, né? Por isso até que os capacetes têm aba. Qual que é a tua estratégia? Porque se colocar muito também atrapalha a visão, né? A estratégia melhor é sempre largar na frente, né? Esse é o melhor, né? O motocross ultimamente não tem dado certo, mas uma hora eu chego lá. Não, a estratégia é que, enfim, ó, a Alpine Stars também agora eles fizeram, tem uma película, enfim, que a gente coloca, e aí depois coloca tiro-off em cima. Eu sempre tento correr com 14, né? 14 laminado, tiro-off. né? 14 laminado. Enfim. Mas que nem agora eles ensopam as pistas, e daí 14 é pouco, só que se tu coloca, sei lá, 21, parece que a visão já fica É, meio esbranquiçada, né? esbranquiçada demais, já parece que tá sonhando até. E eu não gosto, eu gosto de me sentir como se eu estivesse na pista, então quanto menos eu colocar, quanto menos eu coloco, melhor eu me sinto, né? Uhum. Então, enfim, tem isso, mas tem um cara que coloca até 28, né? É. Enfim, numa situação de barro, talvez, tu prejudica um pouco ali na largada, mas aí tu tem mais depois, né? Tem Enfim. um cara nos Estados Unidos que largou com 2 óculos, o Trey Canard. Teve mais isso de uma também, tem vez. cara que faz Colocou isso. por cima, porque era tanto barro, então ele andou um pouco e tirou o óculos, entendeu? Que, enfim, hoje em dia tá. Acho que o pessoal tá deixando mais de lado, acho que o Roll-Off, que nem eu falei, a Alpine Star tem esse negócio e tem. Como é que é o nome da outra? Armor Vision. Armor Vision, que o pessoal coloca que é a película que não gruda, né? A terra, a água não passa, não fica no óculos daí, né? E aí tu coloca os tiro-offs por cima disso, porque daí quando acabou os tiro-off numa situação de barro, tu ainda tem aquilo ali, aí tu passa a mão e fica extremamente limpo, né? Quando na lente, tu passa a mão e vai ficar tudo borrado, né? E o roll-off, sei lá, por exemplo, uma coisa em Ponta Grossa, que o barro é muito, sei lá, grosso, né? Duro, que nem eu andei de roll-off na segunda bateria lá, eu tomei um tufão de terra, acabou, o roll-off estragou, tive que andar sem óculos, entendeu? Aí é o dead-off, né? Dead-off. Então tem isso. Então, hoje em dia, acho que a maioria das pessoas vai atrás do tiro-off mesmo com essa película. Essa película que o Enzo comentou é muito legal. Eu uso para treinar. Então, Eu também. além de ter essa vantagem de não ter que usar o tiro-off, protege a lente. Então, esse campo de visão, essa tarja, ela está protegida. Então, não tenho medo de saltar no ar, né? Você esfrega com o dedo e está enxergando de novo, né? E até essas lâminas que o Enzo falou, o tear-off, talvez a tecnologia mais recente, antes do Armor Vision, foi o laminado, né, Leandro? Que são essas lentes sobressalentes, assim, grudadas, mais finas, que você enxerga melhor, né? Então, em tecnologia de capacete, eu vejo também no off-road que vocês têm feito, como aqui no R1, no SW, ele tem a tira para pôr o capacete, o óculos na posição correta, né? É. Então, o que mais que está sendo trabalhado no off-road, Leandro? Putz, Leo, o capacete de off-road hoje tá num nível altíssimo, né? E tem, por incrível que pareça, tem muita troca de figurinha aqui, né? Em coisas que funcionam aqui, coisa que funciona lá. Hoje a gente fala de tipos de fibra, né? Então, capacetes, por exemplo, o R1, um capacete majoritariamente de carbono, mesclado com fibra de vidro. É um propósito de performance, né? De segurança, impactos e por aí vai. E aqui no caso de um SR10, claro que você tem preocupações extras, né, e um pouco particular quanto a capacete de off-road. Então também vai ter um capacete majoritariamente de carbono, mas ele tem 4 tipos de fibras diferentes. Aqui a abrasão manda muito, né? Então ainda não teve a experiência de cair com a SR10. Tomara que não tenha. Continue assim, mas assim, quando você cai, claro que eles quicam também, mas a abrasão aqui, o ralado é completamente diferente, né? Eu acredito que aquele movimento rotacional. Asfalto quente, né? Asfalto quente pra caramba. Então, os capacetes hoje têm
tecnologias impressionantes, eu diria, viu? Uhum. Você diria que evoluiu bastante nos últimos 10 anos? Muito. Acompanhou o desenvolvimento das motos, vamos por assim. Sim, muito. Uhum. A SR10 é um capacete desenvolvido em túnel de vento, né? Então, para você ter um nível de desenvolvimento desse, é assim, anos, milhões, e a gente tem aqui um exemplo do que é o mais alto nível hoje de capacete, né? Esse é o melhor capacete que hoje está disponível dentro de segurança, de performance. É o top da Alpinistar esse modelo? Sim, SR10 hoje é o capacete atual campeão do MotoGP, né? E O que pesa um capacete hoje... desse, Leandro? Olha, de tamanho para tamanho varia um pouco. Aqui ele tem... 56, né? Esse aqui é 56. Você Torno de lembra 1 de quilo? cabeça? É um pouquinho mais. Acho que é 1,4 kg. Eu acho que é por 1,5 kg, aí. se eu não me engano. Eu acho que é por aí. É um capacete ainda assim extremamente leve, né? E essa relação de segurança versus peso, né? Eu já entrei em umas discussões dessas. Porque, por exemplo, aqui a gente tem o R1, tô vendo aqui, tem 1,1 kg. E tem alguns capacetes no mercado que tentam baixar desse peso. Qual que é o limite de peso versus segurança? Porque chega uma hora que tem um limite do material, né? Sim. É assim, você tem as homologações, né? Então isso interfere diretamente em como que você vai testar o capacete para ele ser homologado. Então o que acontece muito, por exemplo, o jeito mais fácil de você perceber isso existem duas homologações. Homologações da Europa, que é a homologação ECE, e nos Estados Unidos, o Enzo viu bastante lá, eles usam DOT, que é uma homologação própria do mercado americano. Normalmente o capacete DOT ele é um pouco mais pesado do que o capacete ECE. Né? Por que ele é mais pesado? Porque é testado de forma diferente. Então, no laboratório, o impacto acontece em locais diferentes, né, pré-determinados no capacete, e com energias um pouquinho diferentes também. Então, as marcas, às vezes, têm que reforçar aquele ponto, ou por aí vai, né? Mas o peso em si não quer dizer que o capacete vai proteger, né? As fibras fazem, sim, um papel muito importante, mas, por exemplo, o isopor faz um papel ainda mais importante na absorção de impacto, né, que está por dentro e é extremamente leve. Então, é uma engenharia complexa, mas para resumir aqui, a fibra ela precisa trabalhar, então a fibra de carbono trabalha muito bem nesse primeiro impacto, ela é uma fibra flexível, né? Se você pegar esses capacetes e apertar, você vê que eles têm essa flexibilidade. Ele claro, precisa não ter, pode né? ser demais, obviamente, mas ele tem vamos dizer assim, uma flexibilidade ideal. Depois você tem a fibra de vidro, ela faz um papel muito importante para o segundo impacto, principalmente falando, né? Fibra de carbono, ela é alta resistente, tem uma resistência muito boa no primeiro impacto, no segundo impacto já não é tão eficiente quanto a fibra de vidro, por isso que se mescla. O segundo impacto seria um segundo tombo? Uma segunda porrada da cabeça no chão, por exemplo. Pode ser no tombo. Exatamente. Então, e aqui no caso, por exemplo, aramida, então você tem fios de aramida aqui intercalando também para trazer a resistência à abrasão, né, que muitas vezes a primeira fibra ela abre um pouco mais fácil. E se a gente for falar de isopor, né, EPS, você tem densidades diferentes em cada região do capacete, né? Então, o R1 tem 4 densidades diferentes de isopor. Então, a queixeira é uma densidade de isopor, na parte de cima é outra, na nuca é outra. Então, isso varia também de acordo com essas posições do teste, né? E aqui no off-road, no R1, a gente tem uma tecnologia, desconheço se tem no da Alpinistars, que é o MIPS. O que seria isso, para o pessoal de casa entender, né? Acho que esse foi o principal ponto da última década, e vai falando inovação, né? de inovação de segurança de capacete. Porque vocês caem, né? A gente cai, a gente sabe como é que é. A gente não bate reto, né? Então, sempre que a gente cai, a gente está em movimento e muitas vezes a gente bate a cabeça deslizando, rotacionando, né? E o que durante anos foi estudado, a MIPS Tá passando o vídeo aqui, pra gente passando o vídeo ali para explicar um pouquinho para a galera. A MIPS ela é a empresa que foi pioneira nesse estudo, então ela é fundada por um neurocientista e ele estudou esse movimento da queda, né, no momento que você cai e bate a cabeça no chão, como que esse impacto influencia no nosso cérebro, né, nas lesões de cabeça. Nosso cérebro é água, né, majoritariamente muita água. Então, a gente brinca, lembra aquele globinho de Natal que a gente tinha na casa da avó, que você ia lá e chacoalhava e
a nevezinha subia, tudo isso é o que acontece dentro da nossa cabeça quando a gente bate ela. Uhum. Então, a grande maioria dos impactos aí que geram lesões, né, concussões na cabeça, etc., é por conta desse trauma rápido, dessa batida rápida. A cabeça não lida muito bem com a batida, principalmente essa rotacional. Então, a gente usa o exemplo do boxe, né? O jab no boxe normalmente não é o que derruba o cara, porque a cabeça lida muito bem com esse impacto de frente. O que derruba o cara é o gancho. Então, o gancho de lado, o gancho de baixo, que gira a cabeça e normalmente o cara paga nessa hora. Uhum. Então, a MIPS desenvolveu esse sistema e patenteou um intervalo, onde eles identificaram que tem a maior eficiência nessa redução de transferência de energia para a cabeça. Uhum. Então, ela tem um gap lá de 10 a 15, 18 milímetros, onde ali é o pico, onde o sistema melhor absorve impacto. Claro que se for um pouquinho menos, um pouquinho mais também ajuda, mas não ajuda tanto quanto. E ele é um sistema que então ajuda a isso. Quando você bate a cabeça, acho que o vídeo até mostrou bem ali, ele dissipa um pouco, vamos dizer assim, ele absorve um pouco dessa energia rotacional e, trouxe uma segurança excepcional. O capacete R1 aqui é um capacete que é homologado na versão ECE 2206, que é a mais moderna hoje, lá na Europa. Não perde nada para um capacete importado de... Isso, e ele ainda em cima disso conta com a solução MIPS, né? Então reduz ainda mais essa transferência de energia. Enzo já teve algumas experiências esse ano aí batendo a cabeça com o R1. Eu ainda não testei o meu. Não testei. Espero que não continuar não testando. É. Mas a gente tem os índices de resultado de teste aqui de laboratório deles são excelentes. A gente tem bastante confiança nesse capacete, que ele protege muito bem. Qual que é o posicionamento de valor de um capacete desse, né? Que é o top da SW hoje? R1 hoje ele tem duas versões. Ele tem a versão fibra de vidro, completa fibra de vidro a 2.300 mais ou menos. E esse que é carbono com fibra de vidro, né, majoritariamente carbono, na faixa de 3.400. Né? Então é um capacete extremamente bem posicionado, né? Vamos dizer assim, não é um capacete barato, mas pelo que ele entrega hoje, é o melhor custo-benefício do mercado. É que não tinha nada nessa faixa de preço, não existia uma solução aqui no Brasil, né? Falando do off-road, onde eu tenho um pouco mais de conhecimento, você ia para um capacete muito mais caro, importado, ou um capacete nacional que não tinha essa tecnologia, certo? Isso. Foi um dos propósitos aí que a gente teve com esse projeto, foi de justamente, vamos dizer assim, colocar um produto de muita qualidade nesse intervalo de preço e fazer as pessoas investirem na proteção de cabeça aqui, né? É algo interessante, né? Que muitas vezes o cara está disposto a investir na moto, investir em bota, e muitas vezes a cabeça, que é um dos poucos lugares que os médicos ainda não conseguem consertar, né? Acaba sendo negligenciado, né? Como é que você está vendo esse movimento do mercado? Tem melhorado. Ainda não é o jeito que a gente gostaria, mas aí nós estamos falando aqui, acho que não só do esporte, né, mas acho que o consumo de proteção no Brasil como um todo, a gente vê até na rua, né, então, o pessoal às vezes com moto de 100 mil reais e capacete Isso é curioso. não tão condizente, vamos dizer assim, com a situação que o cara tem ali exposta, né, andando com uma moto dessa em alta velocidade na estrada. Sim. Mas tem melhorado, pode melhorar muito mais. Eu acho que aqui é cultural mesmo, da gente educar as pessoas também buscarem esse conhecimento, pesquisar, se proteger. Acho que cai a ficha de que é o que você falou. Cabeça é uma coisa que... Não tem como consertar, né? Não O que eu tem falo como normalmente é consertar. assim, né? Se você soubesse que ia cair um tombo muito feio, qual equipamento você estaria usando? O melhor que você pode comprar ou o mais barato? Então você não sabe quando você vai cair, porque se você soubesse que iria cair, o que você faz, gaúcho velho? Não cai, né? Para uma volta antes, Dá um jeito. Então você tem que estar bem equipado, né? Eu sempre falo, quando me mandam muita mensagem, pô, qual equipamento eu devo comprar? O cara, capacete e bota é algo que você não tem como negligenciar, né? E aí eu emendo outra pergunta, né? Até de performance pro Theo. Na rua, eu vejo muita gente usando os capacetes off-road, né? Aonde é o limite de um capacete off-road, por exemplo? Quando que ele tem que trocar por um de on-road, pela cilindrada da moto? Enfim, como é que mensura isso? Eu acho que eu vejo muito exemplo de, por exemplo, galera que vai track day, né? Essa galera que anda na rua e aí vai dar uma volta na pista.
que você olha umas coisas assim que é bizarro. O cara usa capacete de plástico, assim, porque nas competições você tem vistoria, né, do equipamento. Você não pode ir lá andar com qualquer um. Qual que é a exigência? Então, aí você precisa ter as Ah, tá. homologações. Que o Lê comentou. No Campeonato Brasileiro você precisa ter essas homologações aí. E eles vão ver se o capacete está tudo certo, encaixadinho, não tem nenhum dano, né? nenhum dano, nada. E só que nos track days não tem isso, né? Tudo livre. Então você vê o cara que é o que o Lê falou. O cara tá andando numa BMW, uma moto de mais 100 mil reais e usa um capacete de plástico, né? Sim. E essa questão do off-road, eu, por exemplo, ando com um capacete off-road nos meus treinos supermoto, né? Que é o que a galera usa no supermoto. Que a gente anda de 450 lá, e no kartódromo você não tem muito essa questão de velocidades muito altas, né? Sim, mas por que você escolhe o de off-road e não o seu Open Stars aqui? Porque no kartódromo você não tem velocidade muito alta, é mais de baixa, né? Sim. E no supermoto, o cultural do supermoto é você usar o capacete de off-road. Mas assim, se você usar esse capacete, é isso que eu quero tentar entender, mas por que esse capacete que você já está habituado a usar não é o capacete que você vai usar? Poderia usar, mas é que esse aqui, por exemplo, você tem mais ventilação, e às vezes na supermoto a galera anda em circuitos de terra também, Sim. junto. Então esse capacete não é ideal. Mas Perfeito. agora quando está num alta velocidade, né? Você vai andar numa rua, que você vai acelerar bastante, vai passar ali de 200 km por hora. Você tá numa pista, eu acho que o ideal é você ter um capacete mais fechado, né? Muito por conta da estabilidade também. Que acho que a pala deve... Já tive a experiência de 240 por hora, uma CBR, levantar a cabeça. Eu quase caí. Fez assim com a cabeça. Imagina. Não caí porque Deus não quis. A força que tem que fazer aqui num capacete que não tem uma aerodinâmica bem projetada é muito, muito alta. Não ande rápido o capacete. Aí o que eu fiz na outra acelerada? Colei a aba, não façam isso. Mas o R1 ele tem uma tecnologia interessante que eu quero até perguntar para o Enzo, que na época que eu era piloto profissional, muitos anos atrás, né, Leandro, largava muito final de tarde. Então pegava aquele sol na cara. Os capacetes de off-road tem a aba, e o R1 ele tem essa aba que você projeta. Ele tem um sliderzinho, né? Sliderzinho, né? Como é que tá no Brasileiro de Motocross? Tá pegando muito sol na cara ainda? Como sempre, né? A última bateria, o pessoal gosta de deixar bem assim, ó, bem aquela hora que o sol tá bem na cara, assim, né? Vamos molhar e largar os mais rápido. Exatamente, no fim de tarde, assim, 4h30, né? Que é o melhor horário. Mas, enfim, tem sido difícil. Você chega a usar aqui? Com certeza, chego a usar sim. E às vezes coloca também, coloca ali pra frente, coloca uma lente escura também, ou uma lente, enfim, espelhada, porque é difícil de enxergar, né? E tem as partes de sombra ali, como tu falou, né? Eles molham muito, aí tu não consegue ver onde tem tração, onde não tem. E aí que nem agora em Goiânia eles molharam partes, daí tu sai do molhado pro seco, daí a moto já sai, buraco, enfim. Tranquila. De boa, mas enfim. Do sofá de casa tava fácil. Exatamente. Mas enfim, o capacete é sensacional. Eu comecei a usar no passado, né, quando eu voltei a correr pro Arena. Desde que eu coloquei a leveza, né, o conforto também, tudo, né. E também confiar no produto, né, a segurança também, né, saber que tem um Esse era o meu ponto, Você saber que você tá protegido, né? Que tu não tá usando qualquer coisa. Eu já tive algumas concussões, mais do que eu gostaria. Eu também. E eu só tive concussões quando eu fui para 450, né? Então, talvez é uma correlação aí. Mas você saber que você tá bem protegido dá uma segurança maior. Afinal de contas, o esporte já existe o risco. Então, o equipamento é algo que a gente tem controle. E o que a gente tem controle, a gente tem que buscar o melhor que a gente consegue adquirir, né? Então, esses capacetes já estão disponíveis no mercado, Leandro? Como é que tá isso? R1 a gente lançou no ano passado, ou retrasado, se não me engano. Acho que foi ano passado. Acho que foi ano passado. É que ele tá aqui no Brasil já tem um tempo. Desde o primeiro que veio, quem começou a ajudar a gente a desenvolver foi o Rigor Rico, no Enduro. E o capacete já deve estar com ele há quase 4 anos já. Ah, legal. Mas realmente, acho que a versão de venda chegou no ano passado. Foi super bem, acabou, chegou de novo, tá indo... Eu acho que aqui, a gente estava comentando um pouco ontem, né, sobre... Leva um tempo pro consumidor, pra loja, para todo mundo entender que nessa faixa de preço tem uma coisa nova e que vale a pena investir, que anima o cara, subir para um capacete de fibra, com proteção. Por anos a gente teve no mercado ali um certo hiato entre essas faixas de preço, então não era nem comum o cara entrar na loja pedindo esse tipo de produto. Né? Sim. O cara tá meio que, o consumidor tá meio que
estagnado naquela, esse é o capacete, eu vou até aqui, e tem isso meio que prefixado na ideia dele, né? Eu tenho uma pergunta para você, Leandro. Eu vejo que eu tô no off-road desde criança, né? Então, eu vejo que muitas vezes o cara vai lá e olha e fala, eu gostei desse capacete, achei bonito. Ele não tá nem olhando a qualidade do capacete. Ainda o consumidor, ele não tá maduro, como você bem colocou, buscando um capacete que muitas vezes não é o melhor esteticamente pro gosto dele, mas é o que melhor protege. Então, como é que você vê essa relação entre a estética do capacete e pintura, que é muito subjetivo, né? Você pode gostar de preto com carbono exposto e outro cara pode gostar com pintura somente, né? Como é que vocês, como empresa, veem isso? Tem que tentar agradar todo mundo, né? Então, a gente tenta... Tem a versão sólida com carbono exposto, todo pretão, tem colorido. O Enzo já é fã do branco, né? Mas não é só isso, né? O design em si, né? O design do Então, acho que capacete isso é muito bonito, né? Isso tudo manda, né? Você tem Ele várias parte opções do design, mas, por exemplo, Isso, você gosta de branco, tem gente que não gosta. Sim, por isso de que branco. agora vai em muitas cores, né? Sim. Branco, preto, né? Tem que agradar um pouco todo mundo. O off-road ele ainda é mais colorido que o on-road, né? O off-road tem a questão ali das cores das motos e combinar com a roupa. Acho que cultural. Mais assim, monocromático? Não, eu vou dizer assim, o público amador no on-road é predominantemente preto. Sim. Que no kart, por exemplo, que usa um capacete similar, só que não é igual, já é ultra colorido, né? No off-road, desde o público amador, o cara que faz trilha de final de semana, ele já é colorido, né? A moto dele já é colorida. Logo por tudo, é isso aí. É aquela bagunça visual. Por então exemplo, a galera o Enzo gosta. aqui, ó, foi escolher a roupa dele. Tem ali a assinatura do Enzo, né? Tá rico já. Não, todo final de semana tem que ser uma coisa nova. Uma cor nova. Pera aí, tem que estar bonito, né? O cara não fica mais rápido com o equipamento bonito. Não viu a roupa esse final de semana com o meu capacete réplica? Ficou bonito, quase que baixa 2 segundos o capacete aí, cara. Psicológico fala alto. Não, mas falando sério, o cara, você vê um equipamento bonito e tal, muda até a postura. A gente usa isso no off-road, né, como exemplo. Parece que tem equipamento que deixa o cara com a técnica até pior, por mais estranho que seja. Você olha o estilo do cara, tá esquisito, parece que o braço ficou mais baixo e tal. De repente o cara põe uma roupa de uma cor diferente e, pô, fica bonitão andando. Aqui nós estamos falando de 2 atletas, né, que vivem esse mundo do milésimo de segundo. Sim, alta então, performance. Parece que não, mas se você tem um produto, né, o Theo também está com uma experiência legal esse ano que o macacão da Alpine dele foi feito sobre medida lá na Itália e veio para ele. Então, assim, às vezes parece besteira, eles vão conseguir falar melhor do que eu, mas se você tem qualquer coisinha te incomodando, tirando a sua concentração, você sabe bem disso? Não é besteira. Tirando sua concentração ali da pista, de tudo que está acontecendo durante a corrida, porque, a luva está escorregando em cima da manopla, ou o capacete, quando eu salto no off-road, ele balança, banco, ou o suor está caindo no lugar errado, isso tudo acaba atrapalhando, né? Sim. E a gente sabe que é um desafio enorme para desenvolver o produto, porque cada um é de um jeito, a sua mão é diferente da minha, a cabeça do Enzo é diferente da do Theo. Pro Theo, o capacete vai falar assim, não, tá escorrendo no lugar certo, pro Enzo, putz, pra mim tá um pouco ruim. Então, a gente tenta achar o equilíbrio perfeito aqui para que agrada a grande maioria do público, mas aqui, quando entra nesse nível, às vezes a coisa é personalizada, né? Então, o forro do Enzo é um pouquinho diferente do forro... a única coisa é isso, né? Tipo, a única coisa que eu mudei é o forro só, mas nada demais. E por parte também, porque eu tenho a cabeça, acho que pequena, que eu já uso um 54 e às vezes fica um pouco grande, então eu tenho que forrada aí. Eu só pareço ter o rosto... 58, cara. Eu só tenho o rosto grande, mas enfim, a gente forra, mas... Enfim, eu já usei vários capacetes, né, vida fora, e cara, o capacete esse é super leve, porque eu já usei vários pesados, que tipo, também não é legal. E a ventilação também não era boa. Esse aqui é, tipo assim, tu gosta de sentir o ar, né? Ainda mais quando é quente nas Sabe coisas. o que me pega? É o que ele falou do campo de visão. Porque hoje os óculos são maiores. Sim. E pelo formato da minha cabeça, muitas vezes o óculos fica aqui, ó. Então, se o capacete ele é mais baixo aqui na testa, ele é um pouquinho melhor pra mim, porque ele pega mais baixo. Agora, se ele é mais alto, o óculos sobe. Aí ferrou. Daí imagine você no buraqueiro e o óculos aqui, ó. Mas sabe que no on-road isso também é crucial, né, Theo? Porque você tá muitas vezes encaixado ali na posição do cockpit da moto e o ângulo é muito importante. Imagina, andando a mais de 200 por hora, você conseguir enxergar bem lá. Sim. O SR10, não sei se você sabe, ele tem um sistema que chama e-head, que você consegue
posicionar o ângulo de acordo com a sua preferência e a profundidade do capacete. Então vai de acordo Dentro do direto capacete nisso da que você estava forração? falando. Theo, você chegou a fazer esses ajustes para você? O capacete vestiu bem de primeira? Você Vestiu chegou bem a de primeira. brincar com o e-head, não? Não, vestiu bem de primeira, não tive. Em resumo, assim, dentro do capacete aqui, né, quando a gente está falando de Isso é forração, legal. você tem 4 pontos aqui onde você fixa o topo do capacete. E você tem, nesses 4 pontos, 3 opções de clipe. Então, vamos supor, se você colocar no clipe mais alto, naturalmente o forro vai ficar mais alto e o capacete vai descer mais na sua cabeça. Então, você vai posicionar o seu ângulo de visão aqui na forma que melhor te encaixa, né? Cada um tem um formato de cabeça. E sabe o que pega pra mim também? A orelha. Que é isso que você tá falando. Então, às vezes fica um pouco aqui. O SR10 te dá a oportunidade Que de louco. brincar com tudo isso. E quando você muda frente e costas, né? Então, aqui eu ponho no 1 e aqui eu ponho no 3, por exemplo, o capacete vai ficar mais angulado para baixo ou para cima. E acho que faz total diferença na pista, né? É um sistema que a Alpinestars desenvolveu, né? Todos os capacetes de alta performance da Alpinestars têm. É customizável para cada um. E que faz uma baita diferença. Como eu disse, para mim, como o capacete aperta na orelha, me faz diferença, sabe? E aqui, ó, na bochecha. Também isso me Então, incomoda. Tem uns que é muito perto, que assim, ó, isso. também. E tem uns que pega na orelha também, e fica que não é legal. incomodando, parece que não encaixa, então Não. é interessante. Mas olha o desafio para o fabricante, né? Fazer um que encaixe para todo mundo. Então, muito legal essa solução, né? Então, tem muita opção que eu tenho certeza ainda que vai surgir, né, até para o off-road. Eu vejo que o desenvolvimento, como você falou agora, de um capacete desse, ainda é à frente do off-road, até porque as demandas são diferentes, né? A velocidade é enorme, como ele falou, no final, quando você levanta, começa a vibrar ali, enfim, são demandas um pouco diferentes. É um desafio para o fabricante isso, né? A gente fala que desenvolvimento de produto, você nunca vai ter o produto perfeito. Sempre tem uma coisinha, é infinito. Sempre tem um detalhe para melhorar, né? Um ganho marginal para ter aqui, um ganho marginal para ter ali. E vão surgindo no meio do caminho matérias-primas novas, tecnologias novas, que a gente consegue, às vezes, puxar até de outros mercados e fazer um cross com os nossos produtos. E avançar um pouquinho, né? Então, a FIM agora tem a homologação própria dela, né? Que é a específica para competições mundiais, né? Então, agora está na versão 2, inclusive. Então, a FIM 2 agora avançou um pouco mais na exigência com relação à FIM 1, principalmente no impacto rotacional, que era um pouco daquilo que a gente estava falando da MIPS, enfim. Ela está 4% mais exigente do que a FIM 1. Mas o que isso significa para o leigo? Quando você testa o capacete no laboratório, ele tem que performar melhor. Em resumo, é isso. Então, ele vamos dizer assim, o sarrafo subiu 4% com relação ao anterior e o impacto rotacional lá, quando eles medem o pico de energia, tem que ser 4% já melhor do que o anterior. Então, parece que é pouca coisa, mas não é. É porque aqui nós realmente estamos falando de ganhos. Sim, né? Já está no melhor, né? Inclusive teve, acho que foi no começo desse ano, teve alguns pilotos da MotoGP que tiveram que usar outro capacete, porque teve algumas marcas, não foi a Polestars, né? A Polestars passou, mas teve algumas marcas que patrocinavam os pilotos, que o capacete não passou de primeira. Aí os caras tiveram que improvisar, colocar um capacete de outra marca, a gente viu isso, a marca do... Que pepino. A gente viu isso, esse movimento, né? Os pilotos treinando com capacete sem marca. Nós estamos falando do MotoGP, né? O ápice do esporte das rodas, né? Cara, ali a briga é grande. Outra pergunta, Ale. Essa é o maior erro que eu vejo do praticante da minha modalidade do off-road. O cara compra um capacete, seja lá qual for, o cara cai diversos tombos. O Enzo já deve ter visto isso até lá fora. E o cara não troca o capacete. Então, quando o piloto deveria trocar o capacete? A gente recomenda sempre olhar o isopor. Claro que o casco, né? Então, levei um tombão. O casco tá íntegro, né? Não tem nenhuma rachadura, não tem nenhum sinal grave ali de... Evidente, né? Olhar para dentro do capacete, que aí que acho que é onde o pessoal falha, né? Como você tava falando. Então, olha por fora, acha que tá tudo certo, mas o ideal mesmo é você tirar esse capacete, tirar a forração dele. E o que ele deve ver ali? O que ele deve buscar? Qualquer sinal de amassado ou trincado no isopor. Então, como eu falei, o isopor é uma parte extremamente importante da absorção de impacto. E se o isopor for danificado, ele fez o papel dele. É uma coisa também que quebrar
um preconceito aqui de que o capacete não pode estragar. O capacete deve estragar Sim, em a casos, função dele, né? em casos extremos, né? Sim. É a função dele. Então o isopor tá lá para amassar, porque se ele amassou, ele absorveu esse impacto, né? Se ele trincou, ele dissipou esse impacto. E o que a gente recomenda é tira, levei um tombo onde, achei que a batida na cabeça foi realmente relevante. Pega, tira essa forração, olha com carinho o isopor, vê se não tá danificado. Qualquer sinal de amassado, trincado, cara, vai pro próximo capacete. Segurança em É primeiro para a lugar. própria segurança, né? Eu já tive a oportunidade de falar de experiência agora. Usava o capacete, tava aparentemente beleza, não fiz o dever de casa, não olhei isopor. O que eu, como usuário, percebi? Cara, na hora que eu bati a cabeça no chão, meu amigo, parecia que tava batendo direto no concreto. Perdeu aquele inicial, né? Até difícil de pôr em palavras. Mas, assim, fiquei com dor de cabeça o dia inteiro. E, assim, um tombo de curva, de bater a cabeça. Então, vale a pena porque, mais uma vez, né? A cabeça é difícil de consertar, né? E é o que a gente que andou de moto parou antes, né? Eles têm o privilégio de já andar com toda essa tecnologia que hoje em dia está disponível. Na nossa época não tinha essa discussão de impacto rotacional. E às vezes o tombo que a gente julga como devagar, bobo, né? É o que eu falei, é o jeito que a cabeça bate no chão, o movimento que ela fez, ela desliga, ela apaga a gente, né? Sim. Então a gente usava capacetes, até que já tinha os capacetes de fibra, né? A SW mesmo produzia capacete de fibra de vidro aqui no Brasil. Tinha toda a laminação e etc. Mas só a fibra e o isopor não conversa tão bem com esse impacto rotacional. Sim. Né? Então, às vezes, em tombos relativamente bobos, o jeito que a gente batia a cabeça era com frequência, né? A gente... mais do que gostaria, né? Tinha alguma lesão. Então, não é à toa, né? As homologações, o que mais mudou de uma homologação ECE para uma homologação ECE nova é o teste de impacto rotacional. E no Brasil nós estamos estacionados lá no Inmetro, que é uma homologação boa, mas é baseada numa homologação ECE antiga, de alguns anos atrás. E é toda uma conversa que o mercado tem rolando e tentando avançar isso também. Mas você pode imaginar que interesses são enormes aí, Sim. né? O Inmetro homologa capacetes que são vendidos para todas as faixas de preço para o consumidor final, né? Moto de rua e etc. E isso é uma coisa que, gigante, né, que mexe de uma forma com o mercado, né? Pô, o exemplo que o Theo citou, MotoGP, o pessoal catando lata, literalmente, lá, usando o capacete sem marca ali para não mostrar o que estava usando. Imagina se a gente faz isso com o mercado de consumo de capacete de modo geral no Brasil, na rua, né? Você desliga fábricas amanhã, né? E é uma loucura, é complexo, realmente. É complexo. E até nós estamos aqui agora com dois dos melhores da modalidade do Brasil. Quão raro ou quão frequente é o tombo para vocês? Então, acho que na moto velocidade muito menos que no motocross, né? Mas a questão é que como é muito rápido, geralmente é um tombo que tem mais consequências. Qual foi o último tombão, assim, que você lembra? O último tombão que eu tomei, eu não tava com esse capacete, ainda bem. Foi antes. É a dó de estragar o equipamento. É a dó de estragar o equipamento. Tem um amigo que fala assim, mas assim, de mim a natureza cuida, o problema da moto é arrumar as peças. Mas eu fui em 2023, eu acho, foi lá em Interlagos, na saída do mergulho, que foi quando eu tomei um high side, né? Porque para quem não sabe, o high side é quando a moto escorrega muito, aí o pneu gripa de novo, aí a moto joga pro outro lado. É o pior tombo do moto velocidade? Que joga pra cima. E eu tava saindo do mergulho ali de Interlagos, tava, sei lá, uns 150, 160. Eu fui arremessado pra cima. Nossa. Eu não caí de cabeça direto. Eu caí primeiro com as minhas costas, só que pegou o capacete, tudo, aí regaçou, né? Mas esse Machucou. Mas você teve alguma lesão ou não? Não, eu tive lesões... Escoriações? Eu tive lesões porque, parece que foi sério quando eu falo. Por exemplo, teve uma mini fissura na coluna. Mas não foi nada sério. Teve uma mini lesão no pulmão também, mas não foi nada sério. Cabeça se apagou na época? Não apaguei. No tombo, não? Não apaguei. Não. Então, segurou bem, assim. Porque também eu tava com um airbag também, então segurou bastante. Mas com esse capacete não tive nenhum. Eu só tive tombo de escorregar na curva deitadão. Mas aí geralmente não bate cabeça. Você já apagou? Não.
Não, você Na nunca teve uma pista, na concussão. pista nunca paguei. Não. Enzo Lopes, e aí? A risadinha entregou. A risadinha entregou. Ai, cara. É complexo. Eu acho que é tive mais comum algumas. no off-road, né? A última vez que eu apaguei faz um tempo, foi em 2023, mas foi um tombo bobo, assim, cara. Era fazer um single, assim, numa curva pra ir pra outra já no Supercross. E ela só a dianteira escapou e, cara, eu caí parado. Pum, e apaguei. E eu lembro que daí eu liguei pra minha namorada e falei assim, cara, eu acho que eu caí. Eu olhava pra fora e não lembrava onde é que eu tava. Nossa. É uma loucura. Doido, né? Mas enfim, Mas era pouco tempo da tua concussão anterior a essa? naquela época era. Então, eu percebi isso, até pesquisei o assunto bastante, que eu tinha uma concussão muito séria quando eu parei de competir, né? Quando eu caí lá em 2014. E tem um alto índice de casos de depressão pós-concussão grave. Sim. Nos Estados Unidos eles fazem bastante estudos, né? Os pilotos levam muito a sério. Aqui no Brasil, se o cara cai, desmaia, vai e corre de novo. Nos Estados Unidos não é assim, O Caio né? Lopes ainda falou na entrevista, na última etapa, né? Que ele caiu, o cara não tava enxergando direito e subiu na moto. É muito grave isso, né? Nos Estados Unidos eles não liberam, Não o cara tem liberam. que passar por testes. Protocolo, né? Protocolo, correto. Então, você ter uma concussão em cima da outra é muito grave. Encerra a carreira, né? Muitas vezes sim. James Stewart eu acho que teve uma sequência ali de, acho o que... Stroop também. Stroop não, o Nico Stewart Easy. acho que teve uma sequência de 3 ou 4 que chega uma hora que o corpo não aguenta mais. Qualquer tombinho ele apagava. Então o cérebro não estava recuperado ainda, né? Então, volto a dizer, né? Cabeça é um dos poucos lugares que os médicos conseguem consertar. Então, o capacete com qualidade. O que tem de melhor que o teu dinheiro pode comprar? Isso que eu sempre falo, né? Qual o capacete e tal? Eu falo, cara, compra o melhor que o teu dinheiro pode adquirir, que você vai estar o melhor protegido possível, né? Sim, tem que deixar claro também, eu não uso só o de carbono, né? Que nem agora na etapa de Palmas eu usei o de fibra de vidro, né? Que era o laranja com meio azul. Tipo, então eu uso os dois, mas não é como se eu usasse só o que é mais caro, né? Não, E Leandro, curioso que assim, o fibra de carbono pro fibra de vidro, nos testes de laboratório, a diferença é mínima. Olha mínima. Interessante. Mas aqui o que você vai ganhar é aquele, mais uma vez, nós estamos falando de ganhos marginais aqui, e o peso num capacete majoritariamente de carbono versus um inteiro de fibra de vidro, porque esse tem fibra de vidro também por baixo do carbono. É isso. Então você vai pegar ali uma diferença de 100, 130 gramas. Entendeu? Mas eu achei que a absorção seria bem maior. Então, curioso isso. É muito próximo, então. É bem próximo. Bem próximo mesmo. É que é o topo de performance, né? Não é um ganho. Então, e aí você tem, né, todo o extra que a gente estava falando aqui. Pô, o cara gosta do visual do carbono. A fibra de vidro não tem esse visual, né? Então... O de fibra de vidro tem MIPS também? Tem MIPS também. Olha só. Muito próximo, então. Aí que tá, né? A gente tem, por exemplo, a situação dos equipamentos, dos escapamentos das motos competições, né? Então... titânio versus alumínio. Isso aí. O aço, né? Aí você fala quantos cavalos a mais o titânio dá versus o alumínio ali. É marginal. E na verdade ele racha. Né? Então, altíssima performance, por exemplo, minha moto é uma ponteira de fibra de carbono. Aquilo lá é o topo da performance, com esses capacetes. Mas a durabilidade é isso aqui, né? Então, muitas vezes um capacete também é muito bom, sendo de fibra de vidro, como você acabou de exemplificar, né? Eu não sabia que era tão próximo assim a performance deles. Sim. Então, a gente tem diversas opções no mercado. O que eu diria, mais uma vez, pessoal, invista em vocês, invistam em segurança, porque a gente não sabe quando vai cair. Como eu disse, se você soubesse, você não cairia, dá tempo de corrigir, né? Agora... E eu acho legal falar também que, tipo, a gente não tá no podcast falando de um produto que, tipo assim, a gente não usa. Tipo, eu tô usando há tempo, né? Então, tipo, foi testado, infelizmente, várias vezes. Agora, 2 finais de semana seguidos já que eu bati a cabeça. E, enfim, eu tô intacto, tipo, eu não apaguei, não deu nada, não fiquei tonto. Esse foi bem forte, bati a cabeça bem forte, não deu nada, não apaguei, não fiquei com dor de cabeça. Goiânia também caí forte, tipo, tá super normal. Então, eu uso já faz 1 ano e pouco o capacete, então a gente não tá falando de um produto que, tipo, a gente tá falando aqui, mas não usa, entendeu? Eu tô achando que o Leandro tá te pagando pra testar, ele é o piloto de testa, né? Cara, a gente não... Nem me fala, cara. O piloto ideal é igual o Theo aqui, ó. Não põe a cabeça no chão. Não, porque agora eu lembrei o tombo de Goiânia dele. Cara, que pancada mesmo. Nossa, uma largada, né? Bom, ano passado mesmo no Arena também, né? Tudo que aconteceu lá, que eu já tava com o capacete também, tipo, não deu nada. Enfim, já bati várias vezes a cabeça, nenhuma vez eu apaguei, né? A gente não gosta, mas quando chega alguns relatos como esses, assim, e que você vê que o produto cumpriu o papel, né? Teve agora mesmo do menino que marcou no Instagram vocês, que é um tombo gigantesco, que o capacete destruiu, mas que fez o trabalho do capacete. Enfim. Lá no Nordeste, ele um consumidor que, pelo que eu entendi, assim, ele ganhou o capacete de um colega
E ele é um advogado, se não me engano, eu não me lembro exatamente o nome dele agora aqui, mas ele sofreu uma queda forte. Ele não lembra exatamente como foi Aquele a que você me queda. mandou? Acho que foi, sim. E ele postou nas redes sociais lá um agradecimento à marca, né, por ter desenvolvido um produto desse nível, porque realmente ele acabou fazendo uma cirurgia de braço, teve uma fratura, e ele fez exame nos 2 hospitais, né, no hospital lá onde ele foi socorrido, depois ele foi transferido para um hospital particular e refez os exames de cabeça e não constatou nenhuma concussão, nenhuma lesão, apesar de se olhar o estado que o capacete estava, falou assim, caramba. Então... Ele falou que salvou a vida dele. ele fala que salvou a vida dele, eu acredito realmente que salvou. A gente não quer ficar vendo muito desses casos, mas quando chega, de certa forma, a gente fica orgulhoso, né, de ter feito a diferença. Eu acho que isso é importante. Eu acho que em momentos assim, você como fabricante, né, você fala, caramba, que legal, né? Pude contribuir para a segurança do cara, né? Então, é muito bacana quando eu recebo esses relatos, até do curso de pilotagem também, imagino que seja algo similar, né? Você saber que você contribuiu para o cara, né? Aí outra pergunta que eu tenho também, o capacete você sua dentro dele, você suja, né, no motocross, muito barro, molha. Qual que é o ideal de higienização? Como deve ser feito? O capacete não tem muito segredo. Nós estamos falando aqui principalmente da forração, tira para lavar. Então você tira, lava. Põe na máquina lavar, lava na mão, Põe chuveiro. na máquina, não pode pôr na máquina. Bota na máquina, eu boto na máquina sempre, não dá nada, não destrói, nem nada, tipo... O que a gente aconselha é não usar amaciante. Então tem uma turma que às vezes usa amaciante na roupa e... Nós estamos falando de espumas, né? O capacete tem muita forração, espuma, materiais com elastano, né? Para vestir bem, etc. E o amaciante normalmente joga contra esse tipo de material. Não só capacete, camiseta, calça. E a segunda coisa é tentar não deixar exposto ao sol na hora de secar, né? Deixar secar mais na sombra, couro principalmente, né? Macacão também, então. Mas fora isso, assim, limpar bem o capacete por fora, limpar bem por dentro. A gente tem uma preocupação com as ventilações, em especial nos momentos de competição, né? Então, sempre que o Enzo sai da pista, a gente vai lá, pega o capacete, bate um ar ali na ventilação. A gente recomenda porque o sistema de ventilação desses capacetes hoje é totalmente integrado ao próprio isopor. Então, se você olhar o isopor, ele tem canaletas lá para formar esse túnel de vento e ter uma circulação de ar eficiente. E muitas vezes, se tem sujeira, em alta velocidade também, né, Theo? Entra, como você falou, entra mosquito ali, Sim. entra pedacinho de asfalto. Sim. E aí você, por acaso, tem uma terra que entrou pela ventilação e aí você põe o capacete para ir para uma segunda bateria e aquela terra cai dentro do capacete, daqui a pouco tá lá pulando dentro do óculos. Nossa, inferno. É horrível, né? Então, importante é isso, assim, manter o capacete bem higienizado por dentro, por fora. Normalmente a gente usa ali água com sabão, limpa bem, tenta não encharcar, justamente para não molhar muito o isopor, porque depois o isopor leva um tempo para secar, né? E é isso. Isso é importante, né? Saber como lavar corretamente para não danificar, enfim. Até faço uma pergunta aqui sobre calça e camisa. Então, depois de velho, né, cara, comecei a fazer jiu-jitsu e de repente comecei a sentir um cheiro no kimono. Falei, caramba, amor. Falei pra minha esposa, empregada, não tá lavando direito isso aqui, né? Tá, sei lá, o que tá acontecendo, né? Aquele cheiro e tal. Daí eu fui pesquisar, a galera joga vinagre no kimono e realmente tira o cheiro. Posso atestar. Existe alguma restrição a, por exemplo, isso? Calça, camiseta, forro, né? Porque tem muita gente que sua muito e fica com cheiro por mais lavando o capacete e tal. Eu, particularmente, desculpa até te cortar, eu uso aqueles spray antibactericida no capacete. Então eu mantenho assim, agora tem que lavar. Aí eu lavo até na bota e tudo mais. Aqui eu acho que não existe uma regra, não dá para falar assim, o vinagre vai prejudicar isso. Mas a gente aconselha usar produtos específicos para. Então já tem marcas que já desenvolveram lá produtos específicos para higienizar o capacete por dentro, por fora, enfim. Acredito que eles estão bem avançados nessa parte de higienização, etc. E é o recomendado. Mas as mães aqui, né? Cada um tem o seu segredo. Minha mãe tem o segredo dela, a sua tem a sua. Tem o toque, e sempre tem ali, cada família tem o seu, eu seu uso toque. o spray antibacteriano no meu macacão porque
é difícil limpar o macacão, não dá pra colocar o macacão na máquina, né? É. Então, eu Imagino uso que não. geralmente o spray antibactericida porque funciona bem, tira o cheiro e tudo. Sim, E- mantém bem, né? E o couro você não pode molhar muito, né? Então, o couro não é muito bom molhar. Tem umas. A galera faz lavagem específica, não sei se é lavagem a seco, mas tem umas específicas. Uhum. Mas é que é de prática, né? Você deixa lá o macacão um tempo, não dá pra você ficar usando, então. E Eu nunca geralmente secar faço no isso. sol, né? É. Couro é essencial, né? Eu sei que conheço um cara que mora sozinho, um cara prendado. Cheguei na casa dele lá, até tinha. O que era na cama que você fez? Você fez alguma coisa, colocou na cama. Com toalha, não? Parecia no Cruzeiro, cara. Sabe que eles colocam os elefantinhos, o negócio? Enroladinho. O cara foi um bom rosto lá, né? Qual que é a manha que você lava a tua roupa aí? Ah, não precisa lavar, eu ganho roupa nova o tempo inteiro. Nossa senhora, né? Caramba. O patrão depois tá dessa, bem. eu bati na mesa. Não, eu não sou muito. Eu jogo dentro da máquina, boto lá sabão e isso aí, boto forro, boto tudo. Lava tudo. E lava. A gente Fica fica beleza. louco. É só né? não andar. Porque aí É só pega não as roupa tá. branca, lava com roupa preta, solta a tinta. Ah, é verdade. Paula, mas O sabe o negócio que, é que roupa eu. nova. Sabe o que, que eu lavo na máquina de lavar? Os óculos, cara. Eu tiro a lente e jogo na máquina. Fica Eu fazia zero. eu fazia isso aí até. Só que tem que cuidar com os pininhos do lado, daí quebra na máquina. Por causa ficar batendo, entendeu? Mas eu Se fazia for isso, não fazer é? isso, se for fazer isso, tem aquelas sacolas. Minha que mãe só usa falou pra lavar assim. tênis na máquina. Isso. Cara, põe Comprei, lá, protege comprei. bem, Quando porque Senão danifica. né? danifica. Quando eu deixo as roupas pra lavar na minha mãe, ela coloca os forros também dentro de uma sacolinha também, lava meio que separado. Dona Delane é demais, né? E além da amaciante, uma coisa que é importante também é a temperatura da água. Esqueci Uhum. de falar, mas assim, evitar água quente. É Você- muito quente, não. Você seleciona na máquina de lavar Sim. lá na hora de... Morninho ou frio? O ideal é frio. Eu sempre boto frio. O ideal Eu é boto sempre frio. Porque pode prejudicar alguma fibra ali do tecido, etc. Até na roupa comum dos bota, né? Imagina esse equipamento não vai ser E assim, quando né? eu faço, tipo, é que, sei lá, às vezes eu faço, às vezes eu deixo lá em casa, mas eu, tipo, eu nem gosto de botar secar por causa da temperatura também. Eu Sim. sempre tiro e boto no varal pra Aham. secar, eu acho melhor. Sim. Até dentro de casa, assim, na sombra, nem muito no sol também. Uhum, E eu- perfeito. Eu prefiro assim, né? Pelo menos. Boas dicas aí, né? Então, pessoal de casa, bastante conteúdo hoje. Vocês conheceram um pouco mais sobre a carreira dos dois, aí, dois pilotos de sucesso, dois caras incríveis. O Lê também, que ele não falou, mas tem uma Obrigado, trajetória obrigado, no esporte. Não, parabéns pro Lê, né? Mais uma vez. Vamos dar Carreira parabéns. de Nome sucesso. mais bonito. Tu né, também, cara? né, Leandro? Pelo amor de Deus, né? Uma Não, não. carreira aí. Somos só roxo. Agora eu sou influencer, tipo ex-BBB, cara. Mesmo Ah. nível, entendeu? Mas muito legal. Pessoal que quiser conhecer mais sobre os capacetes, encontrar, como é que tá agora? O pessoal fala, eu quero conhecer mais Isso. sobre isso. Cara, tem bastante informação no site das marcas, e nas lojas. Acho que hoje o R1 é um sucesso de venda aí nas lojas. Como eu falei, aqui acho que a principal mensagem é a gente educar e convencer o pessoal a dar um passo a mais, investindo na proteção da cabeça e buscar essa informação. YouTube, Instagram, enfim. Correr atrás um pouco da informação Isso, antes de isso. fazer a compra, né? Ver É. qual é o produto ideal para Isso o aí. bolso e pro o que ele deseja, o que ele espera, né? E acho que a Alpinestars aqui dispensa comentários, né? A marca hoje que mais investe em desenvolvimento, o padrão de desenvolvimento aqui, isso é um exemplo claro. Acho que o Tech Air é outro exemplo claro. A marca está puxando. Pois é, no Moto puxando Velocidade o nível. usa o mesmo, similar ao do motocross, o colete? O airbag Do airbag, o Tech Air? é um pouco diferente. No Moto Velocidade, no MotoGP, o airbag ele ele é dentro do próprio macacão. Ah, tá. E ele tem uma abrangência maior. Ele desce ali você tá usando qual, Theo? 10. O 10. Que vai O até o 10, fêmur, né? isso. Ele pega a mesma área, só que você veste ele e depois veste o macacão. Não, peraí, como assim vai até o fêmur? O Tech 10, tipo o uma Tech Air segunda 10, Caramba. quando ele infla até perto do até cotovelo aqui, aqui, assim, né? e até aqui embaixo. Que legal. Pega quadril, fêmur. Não sabia. Esse tomo que você falou, você tava com esse que infla até embaixo no fêmur? Não, tá o Tech 5 ainda, que é o colete só. Deve Mais ter parte ajudado, né? torácica. né? Aham. Mas hoje já é um nível ali de proteção altíssimo, né? No MotoGP, então é dentro do próprio macacão, sistema Interessante. todo autônomo, Uhum. mas Tech Air 10 e toda a família Tech Air, que agora chega até no off-road também, Uhum. é um movimento que acho que assim como o capacete, né? A gente tem que trazer essa consciência para o consumidor de pôr um produto
vestir um produto de mais qualidade, o Tech Air vai ser esse segundo passo. Né? Eu acho que a grande evolução do nosso mercado aqui em termos de segurança é o sistema Collector autônomo. Bag, né? Então, o Tech Air Muito bem. é a bola da vez. Então agradeço aqui a presença do Enzo, do Theo, do Lê. Espero Valeu. que vocês tenham gostado, pessoal. Tem uma série de conversas, de bate-papo que vai sair. E, mais uma vez, vou deixar aqui um espaço para o pessoal finalizar e falar as redes sociais de vocês para o pessoal seguir, conhecer mais aí do Theo, do Enzo, o próprio Lê. Fala aí, Lê, qual que é a tua rede social? Aí, a minha rede social é Galera, vê se Elon anda Star. também, low né, cara? profile. Low Low profile, E o não, Theo? eu brinco, eu acompanho tudo lá. Tá bom, né? Mas é mais particular ali com a minha família, eu não faço essa divulgação. Deixo pra eles aqui, eles são os Esse é caras, né? famoso, né? A minha é Tel, com TH, né? .man, sem um A depois no humana, 77. Telman, Theo é Man. o cara. Não, porque o Instagram não consegui colocar o meu nome. Não dá, não Já dá tinha? opção. Já tentei vários já. Caramba. Não funciona. Bom, E e o você, meu Enzo? é Enzo Lopes. E agradecer o espaço aqui, né? A gente conversar um pouco sobre os produtos é bacana. Isso aí, o Gaúcho também não posta tanto assim, né? Eu também gostaria. Mas tá melhor, você tá melhor. Tô melhor, mas eu gostaria muito de ser que nem o Lê, assim, low profile. Mas a carreira tem uma obrigação, né? Faz E parte patrocínios hoje, né? também, né? Falar dos produtos. Isso aí. Isso aí. Então tá bom, galera. Valeu, até a próxima.